A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para compartilhar o pão. Como já disse há uns dias atrás, em oração, o Senhor falou comigo para estar compartilhando da palavra de Deus. Por quê? Tantas pessoas compartilham tantas coisas que não edificam, e existem pessoas precisando de uma palavra neste momento mesmo, pessoas carentes, pessoas precisando de uma palavra que vem do céu. E eu quero compartilhar o pão nesse dia, e eu quero ler aqui com vocês no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, e o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E agora eu quero me ater na parte B do versículo 41, que diz assim: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este homem? Quem é esse que fala com o vento e o vento ouve a sua voz e obedece? Quem é esse que fala com as ondas do mar e o mar não pode conter a autoridade dessa voz e ele tem que obedecer a este comando, a esta voz, a essa autoridade? Pois bem, foi essa a pergunta que os discípulos fizeram para o Mestre. Muitos conhecem essa palavra, é uma palavra conhecida, mas ela contém muitas lições para a nossa vida espiritual, para o nosso ensinamento na caminhada cristã. Quem é que nunca passou uma tempestade? Quando eu falo tempestade, não é pegar um barco, ir para o meio do mar. Não. Quando eu falo tempestade, são tempestades da vida. Mas ela nos ensina a lidar com ela. Como que é que nós aprendemos a lidar com as tempestades? Jesus estava cansado como homem, sentiu sono, entrou naquele barco e o destino deles era chegar do outro lado. Mas para os discípulos era mais um caminhar, um andar, um navegar com o Mestre. Tanto que eles viram Jesus deitar sobre um travesseiro e adormecer. E tudo estava sob controle. Tudo estava como nos outros dias. Ainda mais que Pedro estava no barco, um especialista em mar, um especialista em pescaria. Ele sabia dominar, ele conhecia aquele mar. Mas sabe, irmãos, às vezes nós estamos acostumados com o navegar da vida. E às vezes nós não estamos preparados e não nos preparamos para o que possa vir e nos surpreender. E naquela noite, os discípulos não pensavam nisso. Eles achavam que eles iriam chegar até o destino e que tudo ia acabar bem. Mas num dado momento, se levanta um temporal, o tempo fecha
e o barco começa a balançar. Interessante, né, irmãos? As ondas vêm, começa a bater naquele barco, aonde Jesus estava descansando e aonde eles tinham um destino, tinham um lugar certo para chegar. E quem sabe, eles com todo o conhecimento, com toda a experiência de mar, eles até tentaram resolver aquele problema. Mas quando nós tentamos resolver a nossa causa, o nosso problema, com nossos recursos, com o nosso jeito, às vezes pode dar certo, mas às vezes não dá certo. Sabe por quê? Porque o comando deste barco é Jesus Cristo. E por isso começou a não dar certo aquela navegação. E o temporal se levantou e as ondas começaram a cobrir aquele barco, até a ponto de os discípulos acharem que eles iriam morrer se eles não fossem pedir socorro para o mestre. E aí eles resolvem acordar ele, tirar ele do descanso. Sabe, amados, Deus, às vezes ele nos leva a certa situação para ver a nossa reação diante da situação, diante do problema, para ver qual vai ser a nossa reação, a nossa atitude. E os discípulos, eles estavam acostumados com Jesus que multiplicava os pães, com Jesus que transformava a água em vinho, com Jesus que dava vista aos cegos, mas estava na hora de eles terem uma experiência real e de conhecer o Cristo, o Jesus, o Deus. Então Jesus ali vai se revelar para eles. E eles acordam Jesus. E Jesus desperta daquele sono, no meio daquela tribulação, e imediatamente Jesus fala com o mar. E fala: aquieta-te. Lembro-me do Salmos 46 e o versículo 10. Aquietai-vos. Na tradução original diz: parem de lutar sozinhos e sabei que eu sou Deus. E sabei que eu estou no controle dessa situação. Em saber que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Os discípulos precisavam ter essa experiência. Eles não conheciam Jesus como Deus. E ali Jesus se revela. E o mar obedeceu à voz de Jesus. O vento ouviu a voz de Jesus e tudo se aquietou, e tudo se fez bonança, e tudo virou uma calmaria. Quem sabe está havendo uma tempestade na tua vida. Quem sabe você já fez de tudo, você já usou todos os recursos, você já fez de tudo para solucionar, mas até agora nada tem dado certo. Então eu tenho uma palavra para você. Desperte Jesus. Incomode o mestre. Sabe, você precisa conhecer Jesus mais de perto. Você precisa conhecer Jesus de uma maneira sobrenatural. Quem sabe você conhece ele de ouvir falar.